Olá, muito obrigada por me receber mais uma vez na sua casa para compartilharmos a terceira ministração da Casa do Pai. Ontem nós compartilhamos a primeira chave, que foi a chave da autoridade, para você que está nos permitindo entrar na sua casa todos os dias. Nós queremos hoje compartilhar o segundo princípio, ou terceiro princípio da oração do Pai Nosso, mas a segunda chave desta casa, que nós estamos intitulando Casa do Pai. Para isso, eu quero convidá-lo a orar a oração do Pai Nosso, que foi nos ensinada por Jesus e está no livro de Mateus, no capítulo 6. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim, aqui na terra, aqui na nossa casa, aqui na nossa cidade, aqui na nossa nação, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, não nos deixe faltar a nossa mesa. Dá-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para todo sempre. Amém e amém. Bem, hoje nós estaremos compartilhando a frase santificado seja o teu nome. Nesta frase, santificado seja o teu nome, Deus quer nos ensinar a respeito da santidade. Então, hoje, a chavinha que nós vamos estar colocando na nossa casa é a chave da santidade. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Então, neste tempo, Deus quer nos ensinar a importância de sermos filhos, de estarmos na posição correta, não como criaturas, mas como filhos. Esta foi o primeiro princípio que nós aprendemos. Deus quer que nós exerçamos a autoridade agora sobre a terra, já que toda a autoridade lhe pertence e ele delegou esta autoridade para os filhos dele. Mas para que exerçamos esta autoridade e honremos o nome do nosso Pai, nós precisamos caminhar em santidade. Santificado seja o teu nome. O Senhor disse à mulher samaritana, Jesus ao encontrar-se com a mulher samaritana no poço de Jacó, isso consta em João capítulo 14, do versículo 23 e 24, o Senhor disse à mulher: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos entender um pouquinho sobre santidade e adoração? A natureza de Deus é santa, ou seja, apartada completamente da maldade. A santidade de Deus jamais teria ou terá comunhão alguma com a maldade deste mundo. Tudo que Deus criou foi com o propósito de que glorificassem somente a Ele. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, plantou o homem juntamente com a sua mulher no jardim do Éden, era para que eles gerassem filhos santos para Deus. E estes filhos glorificariam o seu nome durante toda a existência humana. Esta adoração é tão importante para Deus que Ele não a divide nem com o mais ungido de seus servos. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Por este motivo, Satanás, o arqui-inimigo de Deus, antes de se rebelar, quando viu o esplendor da majestade divina e a glória que produzia o louvor, e que tudo isso era dirigido somente a Deus, tornou-se adversário, permitindo em seu coração
que nascesse a inveja, a soberba e a rebelião. Então veio a maldade. Deus não criou o homem para viver na maldade. Deus não criou o homem para escolher a maldade. Porém, por escolha humana, como nós compartilhamos na última ministração, por escolha humana, o homem deu esta autoridade para Satanás. Desta forma, a maldade entrou na humanidade. Então, esta maldade fez com que no lugar de Deus estivesse aquele que é a fonte da maldade, que é Satanás. Então ele tomou o lugar de Deus na nossa adoração. Por este motivo, ele foi lançado da presença de Deus, ele foi lançado do céu, com todos os anjos que ele enganou. Desde então, vive desejando a adoração a qualquer preço. Teve o descaramento de oferecer ao Senhor todos os reinos da terra. Em Lucas capítulo 4, versículos 6 e 7, nós vamos encontrar o momento em que Jesus estava no deserto. O Espírito Santo, logo após o batismo de Jesus, conduziu Jesus para o deserto, para prepará-lo para aquele tempo de 3 anos de ministério que ele estaria compartilhando da casa do Pai, do amor do Pai, ele estaria trazendo para os homens o reino de Deus. Para isso, ele foi conduzido ao deserto. Durante esses 40 dias, a Bíblia diz que Satanás se apresentou para ele. Em 3 ocasiões, Satanás se apresentou para ele. Lucas capítulo 4 relata isso. Jesus estava em jejum. Imagine você passando vários dias sem comer. Satanás se apresenta e diz: tu não és o Filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus o responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ali estava dizendo que mais importante do que alimentar o seu corpo era alimentar o seu espírito, e o Pai lhe sustentaria. Em um outro momento, Satanás apresentou-se outra vez e ele disse: olha, se você é filho de Deus, lance-se deste cume, lance deste monte, e Deus dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Ah, Jesus, em toda a sua majestade, Jesus, com todo o poder que ele tinha, sim, ele poderia se lançar daquele monte, mas não podemos esquecer que naquele momento Jesus estava como homem. Jesus tinha se despojado de toda a sua glória. Jesus tinha deixado toda a sua glória com o Pai e tinha se tornado um homem como eu e você. E a resposta que ele deu a Satanás foi o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus, porque o diabo estava tentando fazer com que Jesus se utilizasse de uma promessa. É claro, há uma promessa na Bíblia que nós não vamos tropeçar em nenhuma pedra. E alguém já falou a este respeito e disse: o homem não foi feito para voar, o homem foi feito para andar. Se Deus quisesse que o homem voasse, o homem teria asas. Por isso a promessa é não tropeçar em pedra. Nós podemos caminhar em segurança. Agora, se eu quiser fazer algo que Deus não me criou para fazer, então eu já não tenho a segurança do Senhor. Ali, Satanás deve ter ficado muito irritado e, como eu mesmo digo, ele deve ter ficado endemoniado naquele momento. Mas ele não desistiu de tentar Jesus. Assim ele faz conosco. Ele vai tentar de todas as formas fazer com que o nosso coração se volte para ele.
E aí, em uma última tentativa, ele disse: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda essa glória e autoridade será tua. Olha a audácia do inimigo, chegando diante do próprio Filho de Deus e dizendo: se prostra diante de mim, me adore. E Jesus lhe responde: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Uau! Você vai encontrar essa declaração em Mateus capítulo 4, versículo 10. Ainda que Satanás pretendesse adoração, o Senhor recordou-lhe que Deus não divide com ninguém a sua adoração. Mas o que isso tem a ver com santidade? Salmo 115 diz que o nosso Deus não é como os outros deuses. O nosso Deus não é um Deus mudo, surdo, cego, um Deus que não pode tocar, um Deus que não pode caminhar. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E Ele tem poder nos céus e na terra. E quando nós adoramos a Deus, os atributos do Senhor passam a fazer parte também da nossa vida. Salmo 115 diz que os nossos deuses não são como os deuses que não são vivos. Então, eu quero ler com você o Salmo 115, para que entendamos verdadeiramente o poder da adoração, para que entendamos verdadeiramente que enquanto nós adoramos a Deus, nós nos tornamos como Ele é. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando eu adoro um Deus santo, eu vou me tornar santo como Ele é. Eu não vou me tornar Ele. Ele continuará sendo Deus. Ninguém poderá estar no mesmo nível dele. Porém, os atributos dele começam a fazer parte da minha vida. Olha o que diz o Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu nome e por tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles, ou os outros deuses, são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Vou ler outra vez. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confiai no Senhor, ó casa de Israel, Ele é o seu socorro e sua proteção. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu amparo e segurança. O Senhor lembra-se de nós, Ele nos abençoará, derramará suas bênçãos sobre nós, abençoará os sacerdotes. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Sede abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. Não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Esse salmo está dizendo que se torna como
Aquele que adora a Deus se tornará como ele é. Então, se eu adoro um Deus morto, o que acontecerá com o meu espírito? Eu estarei morta. Espiritualmente, este Deus não pode tocar em mim. Mas quando eu adoro a um Deus santo, a santidade dele passa a fazer parte da minha vida. A maldade começa a ser substituída pela bondade. A imoralidade passa a ser substituída pela santidade de Deus. A fidelidade de Deus começa a fazer parte da minha vida. A benignidade, a paciência, o domínio próprio, a temperança, a fé, o amor, a alegria. Esses são os atributos de Deus. E quando eu adoro a Deus na beleza da sua santidade, esses atributos passam a fazer parte da minha vida. Então hoje você tem a chave da santidade. E eu quero convidá-lo para estar orando junto comigo, para que você esteja repetindo esta oração junto comigo. Vamos orar? Pai, a tua palavra diz que o Senhor é santo e que procura verdadeiros adoradores que o adorem na beleza da sua santidade. Em ti, Pai, não há mentira, ódio, inveja, ira, ciúme, imoralidade, falta de sabedoria. Em ti não há quebra de aliança, em ti não há traição. Em ti, Pai, não há rejeição. Em ti, Pai, não há medo, em ti não há pânico, em ti não há morte. Nós o adoramos nesta tarde, na beleza da tua santidade. Que todos os teus atributos passem a fazer parte da minha vida enquanto eu viver. Te peço perdão, Pai. Peço a tua ajuda para que eu me torne cada vez mais parecido contigo. Sendo seu filho, eu tenho o teu DNA através de Cristo Jesus. Eu quero manifestar o teu caráter. Eu quero manifestar as tuas obras. Eu quero, Senhor, revelar a tua imagem e a tua semelhança enquanto eu viver. O Senhor é o meu Pai. Eu quero ser santo, assim como o Senhor é santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós clamamos ao Senhor nesta tarde para que a santidade dele seja também a santidade que nos conduza a partir do dia de hoje. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. E amanhã estaremos aqui para trazer a terceira chave da nossa casa do Pai. Que Deus te abençoe.